Você gosta de um bom romance policial? E se ele for protagonizado pelo melhor detetive de Londres? É elementar que eu estou falando de Sherlock Holmes. Olá, meu nome é Eloá e hoje então eu vou conversar com vocês sobre um romance do detetive Sherlock Holmes. Confesso que eu comecei um pouquinho ao contrário lendo Sherlock Holmes. Eu comecei logo na adolescência a me encantar pelas histórias escritas por Arthur Conan Doyle. Só que eu comecei lendo O Cão dos Baskerville, que foi um de seus últimos romances escritos. Mas o primeiro romance, o romance que deu vida ao nosso querido detetive, foi Um Estudo em Vermelho, e é sobre esse romance que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje. Nessa linda edição que eu tenho em mãos aqui da Martin Claret, o leitor irá encontrar 4 romances escritos por Arthur Conan Doyle, que são Um Estudo em Vermelho, O Signo dos Quatro, O Cão dos Baskerville e O Vale do Terror. Nessa edição, então, nós não teremos os contos, porque temos vários contos aí de Sherlock. Aqui nós só teremos os romances. Vou mostrar um pouquinho do livro para vocês. Aqui tem o mapa de Londres do século XIX. Temos várias figuras e o material das folhas é bem interessante, é como se fosse pergaminhos, uma coisa bem histórica, bem antiga. Começando então com Um Estudo em Vermelho, é nesse romance que Sherlock Holmes irá conhecer seu fiel escudeiro Watson. Os dois aí têm um amigo em comum e o Watson está precisando dividir as despesas de um apartamento porque ele foi ferido em guerra, ele está voltando do Afeganistão e ele está meio sem dinheiro e tudo mais. Ele comenta com esse amigo e esse amigo então apresenta os dois. O engraçado aqui é que logo no começo, quando eles se conhecem, Sherlock já dá uma olhadinha para o Watson, repara em alguns detalhes e já começa a falar: você esteve no Afeganistão, não é? E ele já fica todo maravilhado, mas como esse cara sabe que eu estive no Afeganistão? Nós vemos também que Sherlock ele é meio que cientista, que ele trabalha em laboratório e tudo mais. E além disso, ele também trabalha como detetive consultor e ajuda em casos da Scotland Yard, que é um renomado aí departamento de polícia investigativa de Londres, onde também temos 2 outros detetives que aparecem aqui em várias das histórias de Sherlock. Todos já sabem que Holmes é super detalhista e ele trabalha com a ciência da lógica, a ciência da dedução, que é então aquela coisa de você deduzir algo perante aos fatos, só que não compartilhar sentimentos, não ter aquela coisa de sentimentos pela vítima. Ele é super seco, super profissional mesmo, e até por conta disso ele é tido aí como excêntrico e um pouco arrogante por algumas pessoas. O gostoso aqui da escrita do Arthur Conan Doyle é que ela é uma escrita muito dinâmica, não fica com enrolação. As histórias não são tão compridas, tudo vai acontecendo muito rápido. Isso aguça a curiosidade do leitor em querer ler cada vez mais e se aprofundar aqui na história. Ao longo da narrativa nós veremos que é uma leitura leve, envolvente, cômica algumas vezes e com aquele toque de suspense que a gente ama. Uma das coisas cômicas aqui, por exemplo, que acaba deixando a leitura leve e enriquecedora é a lista que o Watson faz de alguns atributos aqui de Sherlock Holmes. Eu separei aqui para ler para vocês a lista do Watson, olha lá. Sherlock Holmes e suas limitações. Conhecimento de literatura, 0. Conhecimento de filosofia, 0. Conhecimento de astronomia, 0. Conhecimento de política, fraco. Conhecimento de botânica, variável. Bem informado em belladonna, ópio e venenos em geral. Nada de jardinagem prática. Conhecimento de geologia, prático, mas limitado. Identifica à primeira vista diferentes tipos de solo geológico, voltando de uma de suas caminhadas.
mostrou-me manchas na calçada e disse-me pela cor e consistência da terra em que parte de Londres adquiriu-as. Conhecimento de química profundo. Conhecimento de anatomia preciso, mas assistemático. Conhecimento de literatura sensacionalista imenso. Parece conhecer cada detalhe de todos os horrores perpetrados no século. Ah, e diga-se de passagem, é Londres do século XIX. Toca bem violino, exímio boxeador e esgrimista de porrete e espada. Tem um bom conhecimento prático do Código Legal Britânico. Ou seja, para algumas coisas aqui, Sherlock diz que não tem tanta relevância, tanta importância para seus interesses investigativos. Tanto é que essa coisa aqui da astronomia, que ele não tem conhecimento nenhum, para vocês terem noção, tem uma passagem aqui do livro em que o Watson está conversando com ele e ele não tinha noção de que a Terra girava em torno do Sol. Mas a gente acaba deixando para lá e dando risada, porque é uma coisa para entreter aqui o leitor durante a narrativa. E voltando então aqui para a história de Um Estudo em Vermelho, Sherlock conhece o Watson e o Watson começa a perceber que Sherlock é um detetive consultor, que ele presta serviços a Scotland Yard, que muita gente passa pelo seu apartamento pedindo consultoria, várias e várias pessoas de diferentes nacionalidades. E Sherlock então acaba por chamar o Watson para seus casos, para que ele os acompanhe também. E um desses casos, que é o Estudo em Vermelho, os detetives da Scotland Yard não estão de jeito nenhum conseguindo decifrar o enigma de um assassinato. Eles chamam Sherlock Holmes. E o engraçado, gente, é que como ele usa essa coisa da lógica e da dedução, depois que ele analisa a cena do crime e o caso, ele começa a falar algumas coisas, como por exemplo, a pessoa que esteve aqui, que pode ser o possível assassino, tem 1,80 m. Aí os detetives ficam, nossa, mas como você sabe isso só de dar uma olhada assim por cima na cena do crime? Nós ficamos aqui batendo cabeça, digamos assim. E o próprio leitor fica, nossa, mas que interessante, né? Quando você vai ver, gente, realmente é lógica. Tinha uma frase escrita na parede e como geralmente as pessoas começam a escrever as coisas na altura dos olhos e a altura em que a frase estava escrita é mais ou menos aí por volta de 1,80 m, deduz-se então que a pessoa tinha essa altura. E por aí vai. É muito gostoso você ir tentando desvendar o caso junto com o Sherlock. Uma coisa que eu não citei, que é muito interessante, é que a narrativa é feita pelo Watson, do ponto de vista dele. Então por isso essa coisa cômica, a listinha dele feita das coisas que o Sherlock sabe e não sabe. Na primeira parte aqui da história, então nós temos o desvendar desse assassinato, né, o encontro do Watson com o Sherlock, mas na segunda parte da história, né, que ela é dividida em duas partes, nós teremos a história por trás do assassinato, o que levou o assassino a cometer o crime, da onde eles vieram, o porquê aconteceu tudo isso. É bem interessante, é bem gostosa a narrativa. Eu indico muito, muito a leitura. Além do livro, até hoje temos filmes e séries baseadas nos contos de Sherlock Holmes e Watson, que tem essa pegada científica e investigativa. CSI, Dr. House e por aí vai. É muito gostoso então ver todas essas referências estampadas aí em outras séries. Mas as séries que fazem mais referências aqui aos romances realmente escritos por Arthur Conan Doyle são Elementary, que está disponível pela Globoplay, e a série Sherlock, que é a que mais chega perto da narrativa. Eu espero que vocês tenham gostado da dica e até o meu próximo vídeo, quem sabe com novas aventuras de Sherlock Holmes. Tchau!